Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão, para receberem cada um o seu pedaço. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazia o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir, com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente, sozinho, para o monte. Amém. Meus amados, este evangelho, o evangelho de João, foi escrito depois que os outros evangelhos, chamados sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, já estavam há mais de 20 anos circulando nas igrejas. Este evangelho de João, ele tem um propósito muito específico, e o próprio João registra isso de maneira clara no capítulo 20, no verso 31. Estes sinais foram registrados para que criasse o Cristo, o Filho de Deus, para que crendo tenhais vida em seu nome. João escreveu com um propósito: para que você creia que Jesus é o Filho de Deus, e ao crer nele como Filho de Deus, você possa ter a vida eterna. Então esse é o propósito para o qual João escreveu este evangelho. Ao escrever este evangelho com este propósito, João vai confirmar isso, de que Jesus Cristo de fato é o Filho de Deus, que de fato ele é Deus, de 2 maneiras bem claras. Primeiro, porque possui os mesmos atributos de Deus. E João fez questão de registrar 5 afirmações de Jesus, dizendo: eu sou, que é o grande nome de Deus no Velho Testamento, revelado a Moisés no Sinai. Então, neste evangelho, Jesus prova a sua divindade, mostrando que ele é o pão da vida. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e eu sou a videira verdadeira. Mas também Jesus retrata e prova a sua divindade, que ele é o Filho de Deus, e que nós, crendo nele, podemos ter vida eterna, porque também dentre os tantos sinais que ele realizou, e numa linguagem hiperbólica, João diz que se fossem registrados todos, nem em todo mundo caberiam os livros. Ele seleciona 7 que Jesus fez. Esse milagre aqui é o 4º que ele fez neste evangelho, registrado neste evangelho. O primeiro foi quando ele transformou água em vinho. O segundo foi quando ele curou o filho de um oficial. O terceiro foi quando ele curou o paralítico em Betesda. O 4º, este que acabamos de ler. O 5º, ele andando sobre as águas. O 6º, curando um cego de nascença. E o 7º, ressuscitando Lázaro. Então, este milagre que nós acabamos de ler, foi o 4º milagre que Jesus Cristo operou, dando evidência de que ele verdadeiramente é o Filho de Deus. Como é que aconteceu este milagre? Bom, os outros evangelistas relatam este mesmo episódio, e aliás, este é o milagre
mais público de Jesus, porque ele tinha no mínimo 5.000 homens observando, mais mulheres, crianças. J. Carson acredita que tinha em torno de 20.000 pessoas ao todo contemplando esse milagre. E ele está registrado nos 4 evangelhos. O fato é que Jesus tinha acabado de receber uma notícia trágica. Seu primo e precursor, João Batista, tinha sido degolado por ordem de Herodes Antipas. E além dessa notícia trágica, os outros evangelistas relatam que a agenda deles era muito intensa, eles não tinham tempo para comer, tamanha demanda das multidões que vinham para ouvi-lo, para serem curadas. E é nessa conjuntura é que Jesus então tira os seus discípulos para uma espécie de período de descanso, se fosse hoje nós chamaríamos um período de férias, para um lugar deserto. Mas quando Jesus pega e embarca com os seus discípulos para o outro lado do mar, a multidão viu, e ao ver, antecipa a chegada de Jesus nesse local, e quando Jesus chega, tem uma grande multidão. E os outros evangelhos nos informam que quando Jesus viu essa grande multidão, algumas coisas aconteceram. Primeiro, Mateus nos informa, no seu relato, que Jesus curou os seus enfermos. Lucas nos informa que Jesus ensinou a eles o reino de Deus, sobre o reino de Deus. E Marcos nos informa que, movido de compaixão, Jesus olhou para aquela multidão como ovelhas sem pastor. Então, Jesus, em vez de continuar de férias com seus discípulos e despedir a multidão, Jesus cuida da multidão. Jesus ensina a multidão, Jesus alimenta a multidão, Jesus cura os enfermos da multidão. É nessa conjuntura, irmãos, que algumas situações se nos apresentam. Por exemplo, lá em Marcos 6,35, que é o texto paralelo, os discípulos se aproximam de Jesus com uma proposta. A tarde já estava declinando, a noite estava chegando, e eles disseram assim para Jesus: Senhor, despede essa multidão, manda embora, está ficando de noite, aqui é deserto, aqui não tem comida, aqui não tem provisão, então não é seguro, não é sensato, não é uma boa administração da situação manter essa multidão aqui. Aqui tem mulher, aqui tem criança, aqui tem gente doente, então despede a multidão. Mas Filipe, um discípulo pragmático, quando Jesus pergunta para ele sobre a situação, é curioso. Veja você comigo, versículo 5 do texto lido, Jesus pergunta para Filipe, notem vocês, por gentileza, no versículo 5, Jesus então, erguendo os olhos e vendo a grande multidão que vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? E Filipe não entende a pergunta de Jesus. Aliás, Jesus não faz essa pergunta porque queria uma informação, porque não sabia o que fazer, mas o texto já diz que Jesus fez isso para o experimentar. E Filipe diz: Senhor, o problema não é onde, o problema é outro, o problema é que nós não temos dinheiro. Aliás, precisaríamos de 200 denários para comprar um pedaço de pão para cada um. E vale destacar que 200 denários eram 200 dias de serviço. Então, também ele não tem uma solução do problema. Uns querem despedir a multidão, outros dizem que não tem recurso. Mas André se apresenta, e diz o texto que André disse para Jesus assim: olha, tem um rapaz aí, está aí um rapaz, versículo 9, que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Destacamos que os pães eram de cevada, e cevada era um cereal inferior ao trigo, que era para preparar alimento para os animais, na época. E a palavra peixinhos aqui não é a palavra comum para peixe usada nos evangelhos, é de um peixinho pequeno, talvez salgado, para dar uma melhor qualidade de sabor a este pão de qualidade inferior.
Mas ao mesmo tempo que André apresenta essa situação a Jesus, está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas ele também apresenta a dificuldade, mas o que é isso para tanta gente? E é nessa conjuntura, então, de tantas dificuldades, é que Jesus realiza o seu milagre mais público registrado nos evangelhos, a multiplicação dos pães e dos peixes. Então, aqui, diante desse cenário, eu gostaria de olhar para esse texto e tirar algumas lições. A primeira delas, uma necessidade a ser suprida. Jesus está diante de uma multidão, num lugar deserto, na chegada da noite. Ali não tem comida, ali não tem provisão, ali não tem qualquer solução de provisão para aquela multidão, naquela circunstância. Se vocês perceberem, e Jesus vai denunciar isso mais tarde, nos versos 26 e 27, que aquela multidão estava lá atrás do pão apenas que perece. As pessoas sempre vão buscar solução para os seus problemas imediatos. Elas correm atrás disso, elas buscam isso. Mas apesar da motivação não ser boa, e apesar de eles estar olhando apenas necessidades imediatas, terrenas, temporais, físicas, Jesus olha para esta multidão com outros olhos, com compaixão, como ovelhas sem pastor, que tinham necessidades sim materiais, mas que tinham necessidades maiores ainda. É por isso que Jesus ensina a essa multidão sobre o reino de Deus. Jesus não é indiferente às necessidades físicas deles, cura os seus enfermos. Jesus não é indiferente às necessidades imediatas deles, multiplica pães e peixes, os alimenta. Mas nós agora temos também uma grande multidão à nossa volta, talvez com riqueza, talvez com conforto, talvez com saúde, ou talvez sem saúde, ou talvez sem dinheiro, mas de fato uma multidão que se aglutina, que se aglomera e que precisa também ser amada. Precisamos olhar para essas multidões com compaixão, com misericórdia e entender que há determinadas necessidades que o homem tem, que o dinheiro não resolve, que a ciência não resolve, que os recursos humanos não resolvem, que os tesouros da terra não resolvem, e só a partir de Jesus essas multidões podem ter suas necessidades supridas. Segunda lição que nós podemos encontrar aqui, uma visão a ser compreendida, os versos 5 a 7. Os versos 5 e 7 nos informam que Jesus, está no verso 6, sabia o que estava para fazer. E é por isso que Jesus experimenta Filipe. Onde compraremos pães? Filipe, com mente pragmática, conhecendo um pouquinho de matemática, sabendo um pouquinho de recursos humanos, tenta argumentar com Jesus que a pergunta não foi bem feita. A questão não é onde, a questão é quanto vai custar isso. E aqui, irmãos, é muito importante entender uma lição. Às vezes na igreja nós temos também a mesma pergunta. Temos que fazer isso, temos que fazer aquilo, temos que fazer aquilo outro. Temos que construir templos, temos que enviar missionários, temos uma multidão para alimentar. E como é que vamos fazer? Você olha para o caixa da igreja, os recursos não são suficientes. Você olha para a entrada mensal, diz, não dá, não bate. A despesa é maior que a receita. E qualquer pessoa sabe que você não pode ter uma despesa maior que a receita. É colapso financeiro. E aqui está um ponto que nós, como irmãos na fé, precisamos entender. Que o grande capital da igreja não é dinheiro, é fé. Eu acho que os irmãos mais experientes na fé, que estão entre nós, sabem disso. Eu nunca vi uma igreja, pastor Jailton, construir, avançar, crescer, ampliar os seus horizontes em qualquer área, porque tem dinheiro.
porque tem recursos. Na verdade, a gente avança pela fé. O capital da igreja é fé. Quando você tem o entendimento do que Deus quer fazer e vai fazer, e tem a visão do que Deus quer e vai fazer, então você recebe os recursos de Deus. Quando a visão é a visão de Deus, os recursos de Deus virão. Se nós olharmos para os nossos próprios recursos, nós vamos dizer, despede a multidão. Os outros evangelistas dizem, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas como alimentou a multidão? Eu estou num deserto, eu não tenho dinheiro. Todo o ambiente é desfavorável, toda a realidade à minha volta diz não, é impossível. E a ordem de Jesus, dai-lhes vós mesmos de comer. Jesus pergunta, onde? Mas ele não está perguntando porque não sabe, ele está testando esse discípulo. Nós precisamos ter essa visão, do que Deus quer que a igreja faça, apesar das suas limitações. Porque o Deus que dá ordem para alimentar as multidões, é o mesmo Deus que dará pão com fartura para que essas multidões sejam alimentadas. Terceira lição desse texto, irmãos, um déficit humano a ser superado, versos 8 e 9. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou Jesus, está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Irmãos amados, ao mesmo tempo que André oferece uma saída para o problema, ele mesmo não acredita nela. Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas você tem aí uma multidão de praticamente 20 mil pessoas. Em outras palavras, a receita é pequena demais, para a despesa grande demais. O que você vai fazer? Para Filipe falta dinheiro, para André falta provisão disponível. Agora, notem comigo, irmãos, que via de regra os milagres da providência de Deus ocorrem quando você e eu decretamos a nossa falência. Eu não tenho, eu não consigo, eu não posso, sou limitado, os meus recursos são insuficientes. E às vezes na nossa vida nós decretamos falência em algumas áreas, dizendo, Deus, ou o Senhor faz um milagre ou não tem jeito. Nós acabamos de cantar agora que a nossa salvação é um milagre. Eu estava perdido, eu estava cego, eu estava morto, eu estava indo para o inferno, eu não tinha condições de amar a Deus por mim mesmo, de buscar a Deus por mim mesmo, de salvar a mim mesmo, de perdoar a mim mesmo. É quando você reconhece que você está perdido, que você está falido, que você não pode, é que você então olha para Deus, e quando você olha para Deus, os recursos inesgotáveis da graça são derramados. É quando a igreja olha para o mundo de tanta gente necessitada do Evangelho, da salvação em Cristo Jesus, e nós não temos o suficiente para alcançar essas multidões. Deus, o Senhor pode fazer, e Deus faz. E Deus faz. Mas há uma quarta lição, irmãos, que eu gostaria que nós olhássemos no texto. Uma organização necessária. Olha o verso 10 comigo. Disse-lhe Jesus, fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Bom, pense comigo, uma multidão faminta é uma multidão amotinada. É só você perceber aqui no Brasil, quando tomba um caminhão cheio de alimento, o que é que acontece? Ou no lugar onde falta pão, a fome chega, o desespero entra, e as pessoas se amotinam e se atropelam. Isso é um perigo. Jesus está mostrando para nós que o milagre divino não dispensa a ordem humana. Em outras palavras, uma multidão faminta sem ordem produz o caos.
E Jesus então ordena que esta multidão, quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças, se assentem. E os outros evangelistas disseram que se assentaram em grupos de 100 e de 50. A obra de Deus precisa de ordem, de planejamento, de controle, de racionalidade. Andamos pela fé, mas a ordem é necessária. Quinto lugar, quinta lição, uma multiplicação generosa. Vejam vocês que, versículo 11, por gentileza, então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles e também igualmente os peixes, quanto queriam. E eu destaco aqui 4 coisas. Primeiro, Jesus opera o milagre a partir do pouco em suas mãos. Jesus poderia ter alimentado aquela multidão sem material pré-existente? Podia. Ele criou os céus e a terra, o universo, sem matéria pré-existente. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Mas, via de regra, Jesus apanha o pouco que você tem para fazer grandes coisas a partir disso. Então, ponha o pouco que você tem nas mãos de Jesus. Segundo, Jesus dá graças pelo pouco. Tomou os pães e, tendo dado graças, às vezes com o pouco a gente murmura, com o pouco a gente lamenta, com o pouco a gente reclama, com o pouco a gente diz, não vai ter jeito. E Jesus, a partir do pouco, faz um milagre, porque ele dá graças pelo pouco. Terceiro, o que nós não podemos fazer, Jesus fez, que é multiplicar pães e peixes. Sabe o que imaginar você multiplicar 5 pães de cevada para alimentar quase 20.000 pessoas? 2 peixinhos pequenos, salgados, para alimentar uma multidão? O pouco nas mãos de Jesus é suficiente para alimentar multidões. Quarto, o milagre acontece nas mãos de Jesus, mas as mãos dos discípulos devem repartir o pão, está lá em Marcos 6,41, Jesus multiplicou, mas na hora de distribuir para a multidão, assentada em grupos de 100, 100, 50 e 50, quem levou o pão para o povo foram os discípulos. O que significa isso, irmãos? O pão de Deus está aqui, ó, a sua palavra. O próprio Filho de Deus é o pão da vida. Quem alimenta a multidão é Deus, a provisão é divina, mas quem leva este alimento, quem leva esta palavra, quem leva a esperança da salvação para as pessoas famintas lá fora, é a igreja, somos nós, o povo de Deus. Penúltima lição, a mordomia necessária, versos 12 e 13. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram aos que haviam comido. Então, e quando já estavam fartos, disse Jesus aos discípulos, recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Então fizeram isso e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Jesus está nos ensinando uma coisa importante aqui, fartura de provisão não autoriza desperdício da sobra. Desperdício de comida é pecado. Aliás, essa é uma mordomia que todos nós devíamos pensar dentro da nossa casa. Não é porque você tem muito, não é porque você tem com fartura, que você tem licença para jogar fora o dom de Deus. Deixa eu lhes dar um testemunho que me marcou muito. Em 1981, vários irmãos da nossa igreja aqui foram visitar a missão Quacisabanto na África do Sul, onde aconteceu um grande avivamento em 1966. E eles recebiam caravanas do mundo inteiro, davam hospedagem e comida, uma comida muito simples, é bem verdade, feita fundamentalmente à base de milho, que é o principal produto agrícola deles. E aconteceu que algumas pessoas, ao entrar na fila para comer, enchiam o prato, provavam e não gostavam, jogavam no lixo.
Um irmão tomou a palavra com muita firmeza, mas muita doçura ao mesmo tempo. Disse: meus irmãos, a comida é um dom de Deus. É uma expressão da providência de Deus. E nós não podemos jogar o dom de Deus na lata de lixo. O que você está jogando fora, tem gente que está precisando para sobreviver. Não é porque você tem com fartura que você vai fazer desperdício. Não faça isso. Jesus está nos ensinando essa questão desta mordomia necessária. Mas finalmente, a última lição desse texto, uma tentação perigosa. Olha comigo os versículos 14 e 15. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Notem vocês que a esperança messiânica desta multidão não estava alinhada com o ensino das Escrituras. Aliás, Jesus chegou a dizer isso: vocês só vêm atrás de mim por causa do pão que perece. E esse é um risco que muitas comunidades, igrejas hoje estão cometendo, falando apenas de um Jesus que faz milagres, que cura uma doença, que dá prosperidade, que dá bens materiais, que dá conforto. E não obstante, quando alguém tem um encontro real com Jesus, a vida dele melhora mesmo. A pessoa bebia cachaça, não bebe mais. Ele vivia nas farras, não vive mais. Gastava o dinheiro em jogo, não gasta mais. Ele vivia uma vida perdulária, não vive mais. A vida dele agora é disciplinada. Agora ele trabalha, agora ele tem honra. Agora Deus abençoa o trabalho das suas mãos. Agora ele tem prosperidade na sua casa. Mas pensar que Jesus veio ao mundo apenas para isso é um equívoco. Este evangelho chama os milagres de Jesus de sinais, porque esses milagres apontavam para uma verdade espiritual maior. Quando Jesus multiplica pães e peixes, aqui nesse contexto, ele vai dizer no verso 35, é para nos levar à seguinte mensagem: eu sou o pão da vida, quem se alimenta de mim não terá mais fome. Mas eles não entenderam isso. No versículo 15 diz que eles queriam arrebatar Jesus para fazer de Jesus um rei político, um Messias político. Eles não tinham entendido a natureza do ministério de Jesus, nem do reino de Jesus, nem do trabalho que Jesus veio fazer. Foi morrer na cruz pelos nossos pecados para nos dar a vida eterna. Qual foi o resultado disso? Confira comigo e eu termino aqui. Versículo 60 desse mesmo capítulo 6, está escrito o seguinte: depois que Jesus faz o discurso, aplicando o sinal que ele havia feito, retratando no verso 35, eu sou o pão da vida, no verso 60, uns disseram assim, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro esse discurso, quem o pode ouvir? O versículo 66 nos informa, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Tem muita gente que corre atrás dos milagres, só dos milagres, mas não querem o Jesus dos milagres. Querem as bênçãos, mas não querem o abençoador. Querem os benefícios dos milagres, mas não querem compromisso com o Cristo dos milagres. Quando Jesus percebeu que as multidões estavam saindo, é curioso você notar a resposta dos discípulos no verso 67 e 68, vejam comigo. Então perguntou Jesus aos 12, aos apóstolos, porventura quereis também vós retirar-vos? Respondeu-lhe Pedro, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Oh, amados irmãos, o Jesus do passado é o Jesus de hoje e de amanhã, ele é o mesmo, eternamente o mesmo. O que ele fez, ele faz, ele fará. Mas ai de nós se olharmos para Jesus apenas como aquele que fez milagres temporais, terrenos. Esse pão
é o pão que perece. Você pode ter dinheiro, você pode ter saúde, você pode ter conforto, você pode ter sido curado como resposta de uma oração, mas Jesus tem algo muito maior e permanente a fazer na sua vida. Ele é o pão da vida. Você precisa se alimentar dele pela fé. E se você hoje crer em Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, como o pão da vida que veio para dar vida a você, você hoje pode receber dele a própria vida eterna. Que esse Jesus